Ei, Psyu, o vídeo já vai começar. Antes de ir embora, passa na descrição e confere o link da plataforma Apoia-se para a campanha de financiamento continuado do meu canal. A partir de R$5 você pode ser um investidor e garante com isso recompensas e vantagens exclusivas. Passa lá! Essa é a minha base, tá começando no Dó com sétima maior, bem bossa, né? Lá menor com sétima, Ré menor com sétima e Sol com sétima. Vou tocar os arpejos sequenciando as notas. Viu como todas as notas combinam? Como todas as notas se encaixam, ficam redondas dentro do que eu estou fazendo? Porque elas estão funcionando quase que como um eco do que está lá na harmonia, né? Quando o violão está tocando esses acordes, ele está tocando exatamente essas notas. E percebe que eu não fiquei preocupado de tocar muitas notas, de tocar os arpejos rapidamente. Eu fiz tudo com um tempo de duração, respeitando a levada, pensando nas notas que eu ia fazer para depois tocar. O que acontece é que às vezes a gente vai ficar com a sensação de que são apenas arpejos sequenciados, né? Como a gente vai usar essas ferramentas para criar melodias? Aí tá uma boa questão. Aí eu vou falar um pouco sobre a conexão das notas entre os acordes. Agora nós vamos reduzir ainda mais o número de elementos em cada acorde. Nós vamos escolher uma nota no primeiro acorde, uma única nota para ficar soando durante esse primeiro acorde. E a gente vai sempre mudar de nota no acorde seguinte, escolhendo dentre as notas disponíveis no arpejo a nota que está mais próxima, ou seja, que tem a menor distância de intervalo. Então eu vou falar, por exemplo, vou começar com a nota Mi no acorde de Dó, com sétima maior, que vai ser a terça, no caso, né? Então Mi vai ser a terça do acorde. Quando eu vou para o acorde de Lá menor, ao invés de eu ir lá para o Lá, que é o baixo do acorde, né, que é a nota que fica escrita na cifra, a gente tem que tentar aprimorar esse reflexo para não ficar refém de tocar sempre o baixo do acorde. Então, se eu comecei no Mi, eu tenho a opção de manter esse Mi, porque ele também faz parte de Lá menor, mas eu quero criar movimento. Então, as notas que eu tenho disponíveis mais próximas ou vão ser o Dó para baixo, ou vai ser o Sol para cima, correto? Eu vou escolher o Dó, então eu vou ter Mi no primeiro acorde, no Dó com sétima maior, depois eu vou ter a nota Dó no Lá menor, tá? Depois de Dó, eu vou escolher a nota próxima para ir para o Ré menor com sétima. Também poderia manter o Dó, porque é a sétima do acorde, mas eu vou sempre prezar pelo movimento, tá? Eu quero sempre andar com essas notas. Então, eu vou escolher a nota Ré. Então, eu fiz Mi, Dó, Ré. Tá percebendo que eu não tô dando grandes saltos? Mi, Dó, Ré. E aí, do Ré, no acorde de Sol com sétima, como eu quero movimentar sempre, eu vou escolher a nota Fá. Então, Mi no Dó com sétima maior, Dó no Lá menor com sétima, Ré no Ré menor com sétima e Fá no Sol com sétima. Vamos tocar? Vamos ver como isso soa? Vou deixar um ciclo para vocês se ambientarem e logo em seguida eu toco. Bem lentinho para a gente introjetar o som de cada acorde. Começando no Mi.
Mais uma vez. Percebe como é que isso vai se aproximando de se tornar uma melodia? Mesmo com pouco movimento, mas a conexão entre as notas, ela é capaz de produzir grandes mágicas, né? Porque o que é a melodia? É uma nota que vem amarrada na outra, com um movimento rítmico coerente, que faz com que a gente compreenda, né, início, meio e fim, onde estão as frases, né? Então, quando a gente começa a pensar em sequências pequenas como essas, de 4 compassos, e a gente sabe exatamente onde ela vai terminar, a gente está livre, né, cada vez expandindo mais o repertório, para explorar coisas e buscar por esse sentido, né, em dar significado para as coisas. Isso eu acho que é o mais importante de se pensar em improvisação. Aqui em Juiz de Fora, eu coordeno uma roda de choro didática que estava em plena atividade no ano de 2020, até que chegou a pandemia, né? Nós estávamos há 3 anos direto quase fazendo esse trabalho, e eu sempre incentivei muito as pessoas que frequentavam a roda a improvisar. E eu sempre elogiei muito as pessoas que tocavam poucas notas, mas sabiam o que elas estavam fazendo. Ela conseguia reconhecer o som daquela nota dentro do acorde, ou seja, eu estou ouvindo a terça, eu estou ouvindo a quinta, eu estou ouvindo a sétima, e conectar essas ideias. Então, mesmo com pouco movimento, que às vezes fica pensando assim, né? Nossa, para improvisar eu tenho que ter uma técnica muito apurada, eu tenho que ser um virtuoso, e isso não é verdade, né? A gente pode começar com poucos elementos, e à medida que a gente for trabalhando o nosso reflexo, como eu disse, o nosso ouvido interno, e junto com isso a nossa capacidade técnica, a gente vai expandindo esse movimento. Eu falei um pouco sobre reconhecer o som de cada função dentro do acorde. O que é isso? É ouvir uma nota dentro do acorde e saber o que ela representa nele, se ela é a terça, se ela é a quinta. Então, um outro exercício que eu vou sugerir, junto a esse da conexão, é você tocar com a base e cada vez você toca uma função. Então eu vou começar numa rodada fazendo só os baixos, depois só as terças, depois só as quintas e por último só as sétimas. Sempre respeitando, né, as terças maiores dentro dos acordes maiores, as terças menores dentro dos acordes menores, as sétimas menores dentro dos dominantes e assim por diante. Bora lá. Primeiro, só os baixos, a letra que aparece na cifra. Só as terças. Só as quintas agora. Esse movimento pode ser feito também com as sétimas, como eu tinha dito, e depois
depois que você estiver seguro sobre essa sonoridade dos acordes, você pode fazer experimentar novas coisas, né? Porque, claro, a gente não precisa tocar só notas do acorde dentro do acorde. Tem outras notas que vão combinar também, né? Como eu disse, a paleta de cores secundárias, né? Seriam aí expansões dessas cores que estão dentro do acorde. Então eu vou mostrar para vocês, por exemplo, como as nonas funcionam dentro dos acordes. É um intervalo que é bem legal, que seria a segunda em relação ao baixo, né? Então no Dó é o Ré, no Lá é o Si, tá? Sempre um tom de diferença. No Ré é o Mi e no Lá é o Si. Vamos ouvir isso aí. É importante a gente tomar consciência sobre o som e ouvir o efeito que essas notas produzem no acorde. Associar, criar imagens. Experimenta, vocês vão curtir. As nonas. Bonito, né? Dá uma enriquecida no valor do acorde, né? Próximo passo em relação a isso é conseguir fluir dentro desse impulso criativo, né? Imaginar melodias. E para isso a gente pode fazer exercícios cantando, né? Eu vou mostrar isso antes da gente fechar essa nossa oficina e depois tentar transmitir para o instrumento com essas bases, né? Agora que a nossa geladeira foi ficando mais cheia, a gente tem esses elementos, esse repertório para juntar essas coisas, né? E ficar harmonioso, soar legal. Então, vou começar a primeira roda cantando coisas que me surgem na cabeça e depois vou vir para o instrumento e vou subindo aí o grau de elaboração do improviso. Eu adianto que eu não sou cantor, mas cantar é muito importante. Ajuda a gente a colocar o que está dentro para fora, a ponte mais direta. Então bora lá. Laie, laia, 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 laie, 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 laia, laia, laie, laia. Então, o que eu quero deixar para vocês é que não necessariamente a gente precisa de coisas tecnicamente impressionantes para criar boas melodias e para começar a improvisar, para enriquecer o nosso vocabulário, né? Para ficar atento a esse universo dos sons e aprender a dar nome aos bois, né? A identificar. E como eu gosto sempre de dizer, não ver a música tanto de dentro, quando a gente está só na nossa bolha, preocupado com as nossas notas, mas se distanciar um pouco dessa mecânica, dessa coisa técnica, que é a nossa ferramenta e é muito importante, mas começar a ver a música um pouco de cima, né?
o que os sons representam, que significado eles têm em cada circunstância, né? Um Mi pode ser uma terça do Dó, mas pode ser o baixo de um Mi menor, ou pode ser a 11ª aumentada de um Si bemol com sétima. Como ele soa em cada contexto? Aprender e apreender, ter para si essa bagagem, eu acho que são ferramentas essenciais para quem quer improvisar. Então, se você já improvisa, tenta observar se você dá conta desses conceitos ou se simplesmente você não está recombinando e reproduzindo muitas coisas. Será que eu estou conseguindo criar? E para você que não improvisa ainda, eu quero muito que você saia desse workshop encorajado a experimentar, a testar coisas, a se conhecer, conhecer a sua música, os sons que você produz e como você coloca isso para fora. Foi um prazer passar esse tempo aqui com vocês e eu espero que esse conteúdo seja útil. Um beijo grande.